Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Ele vai me chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Jesus me chamar. Paizinho, 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 paizinho. Paizinho, paizinho. Paizinho querido. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Obrigada, Pai. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se
Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero nesta manhã saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos desde já dar um bem-vindo a todos os irmãos que estão aí nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Que Deus em Cristo vos abençoe em tudo. Nós vamos mandar aí alguns alôs para os irmãos que já estão aí entrando. Irmão Joás, lá em São Luís, em Alcântara, né? Paulo Henrique, Jucione Guzmão, Vande Lourdes, Ferreira Santos, muito bem. Seja bem-vindo, Ferreira. Francisco, quem mais? Marilene Cantanhede, Helenilde Soares, sempre conosco. Leda Maria Vieira, Isa Castro, que mais? Dá para ver no Facebook? No Facebook eu vi aí a Lisiane, a Rosa, minha tia. Quem mais? Irmã Cássia Paixão, Tomásia Costa, Irmã Giovana, Marise Gomes, Raimunda Margarida, Manuel Pinheiro, sempre aí assistindo as nossas lives, lá em São Luís. Irmã Valdiane, minha sogra, Deus abençoe. Wilson Costa, irmão Diego, nós estamos aguardando você aqui, irmão Diego. Ellen Costa. Nós pedimos aos irmãos que estão entrando que já comecem a compartilhar o vídeo. Tanto você no Instagram, quanto você que está no Facebook, tá bom? Quem está no Instagram tem uma seta aí do lado do coração, você clica lá e compartilha com seus contatos. E você que está no Facebook também pode clicar lá em compartilhar e divulgar o nosso culto aí com seus amigos e familiares, tá bom? Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Já está conosco nosso pastor Newton César, que estará ministrando a lição de hoje em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, pela bênção da vida, Senhor, que Tu nos deste neste dia, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença, para adorarmos o Teu nome, para cultuarmos a Ti e adorarmos, ó Deus, a Ti na beleza da Tua santidade. Pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas neste dia, a Tua bênção sobre o Teu servo, pastor Newton César, que vai ministrar a palavra. E também, Senhor, sobre cada irmão, cada irmã, Senhor, que nos escuta nesta manhã, que nos assiste através destas redes sociais, que possa ser abençoado, que possa ser alimentado, que possa ser fortalecido pela Tua palavra nesta manhã. Assim fica conosco, recebe o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos hoje para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Certo. Nós queremos avisar que a nossa tesoureira, a irmã Silvia Helena, está aqui na secretaria para atender os irmãos que estão aí para trazer seus dízimos e ofertas. Nós reforçamos o aviso aos irmãos que sabem que tudo isso que nós temos feito, as nossas lives, elas têm um custo, tá certo? Nós estamos utilizando a energia da igreja e precisamos arcar com essas despesas, né? E o dinheiro da igreja é o dinheiro dos crentes, são de dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho. Então nós pedimos aos irmãos que assim possam trazer as suas ofertas. A irmã Silvia estará aqui até às 10h30, não é isso? Às 10h30 os irmãos podem vir com suas máscaras, uma pessoa por vez, será atendido aqui e retorne para sua casa para assistir o nosso trabalho em nome de Jesus. Irmão Ivonei, louvando a Deus com os hinos da harpa.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Essa paz possa reinar e habitar em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Esta manhã nós estamos aqui mais uma vez para adorar a Deus, para engrandecer seu nome. Mais uma escola bíblica dominical, online. E que nesta manhã você possa se preparar também para cultuar a Deus, aí você está, na sua casa, no seu lar, ou qualquer outro lugar que você esteja. Pare um pouco para que você possa se alimentar da palavra de Deus, amém? Você pode pegar a sua lição, pegue a sua harpa cristã, pegue a sua Bíblia e faça um lugar de adoração a Deus. Atraia a presença de Deus nesta manhã para sua casa, para sua família, amém, meus irmãos? Vamos louvar a Deus. Se você já está com a sua harpa cristã na mão, abra ela, por favor, no hino de número 322. Hino de número 322. Vamos louvar a Deus. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar a eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lira, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o homem perdido e rebelde pecador, com o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, com o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, com o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino, para honra e glória do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Hino de número 467. 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
sente aí, aleluia. Solta o cabo da nau, toma os reinos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os reinos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os reinos da mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os reinos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer aqui a leitura da nossa temática de hoje e logo em seguida nós estaremos passando a palavra ao pastor Newton César. Lição de número 9, 31 de maio de 2020. O mistério da unidade revelado. Textuário, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.
Efésios 3, 5. Verdade e prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde os séculos, desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 13. Você que tem aí sua Bíblia, abra comigo Efésios 3, de 1 a 13. Você que tem a lição pode acompanhar conosco pela lição. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, lida neste momento, ó Pai, para a nossa meditação, que assim Tu uses mais uma vez o Teu servo e abra o nosso entendimento e o Teu Espírito Santo nos faça entender e compreender a palavra de Deus para a edificação da Igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Newton César, com a palavra. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos, de fato, de uma forma especial, nesta manhã, qual Deus nos concede mais uma linda oportunidade de estarmos reunidos. Não estamos reunidos em pessoa, mas estamos em espírito. Creio que o mesmo espírito que está aqui na minha vida, está na vida dos irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo de longe. Que Deus possa os abençoar de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos estar tratando um assunto, a nossa lição, a lição de número 9 deste trimestre, 31 de maio de 2020. O assunto é o mistério da unidade revelado. O mistério da unidade revelado. É um tema um pouco extensivo, abrangente, mas também muito edificador. Quando a palavra de Deus vai falar sobre mistério, nós sabemos que mistério não tem explicação. Mistério é mistério. Mas nesta manhã,
Nós estaremos falando um pouco sobre o tema desta lição, que de fato esta lição ela já vem praticamente bem explanada, praticamente já vem bem explicada, né? A gente temos poucos conteúdos para falar. E nesta manhã nós queremos também participar com nossos irmãos e com o autor desta lição, que no caso foi o nosso irmão Douglas Baptista, que foi o inspirado por Deus para nos trazer esta palavra, esta lição. Vamos agora, eu vou recapitular o texto áureo e a verdade prática, e logo após estaremos passando para a introdução da nossa lição. O textuário diz: o qual, abre aspas, noutros séculos não foi manifestado ao auxílio dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, fecha aspas. Efésios capítulo 3, versículo 5. Verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Glória a Deus. Meus amados irmãos, toda esta lição, os assuntos vão estar baseados no livro de Efésios. Estamos estudando o livro, a carta de Paulo. Paulo, quando fez uma viagem, ele fez uma viagem a Éfeso, e de lá ele escreveu uma carta aos Gálatas. Ele viaja para Corinto, e escreve de Corinto, ele escreve para Roma. E ele viaja para Roma, ele escreve para a igreja em Éfeso. Bendito seja o nome do Senhor. E esta carta de Paulo aos Éfesos é a carta mais quente do Novo Testamento. Então, nós vamos tratar este assunto nesta manhã, que vai falar de fato sobre o mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a introdução. Você que já está com sua lição aí aberta, vamos para a introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Efésios capítulo 3, versículo 1 a 4. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, abre aspas, fecha aspas. Efésios 3, 4, 6. E como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança. Efésios 3, 5 e o versículo 10. E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então nós vamos estudar esses três conceitos. Conceito bíblico sobre o mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, e como esse mistério foi revelado na nova aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Graças a Deus. Vamos para o primeiro ponto. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ponto. A palavra de Deus, quando Deus leva o apóstolo João até a ilha de Patmos, é onde o Senhor Deus entregou a João, através do seu anjo, diversas revelações acerca do que tinha acontecido, do que estava acontecendo e do que havia de acontecer. O que era, o que é e o que há de vir. E quando chega no capítulo 5, João vai relatar que naquele momento apresentou-se os selos, os livros e os selos. E ele disse que ninguém poderia abrir o livro e desatar os selos.
E ele diz que um dos anciões se aproximou para ele e disse: não chores, eis aqui o leão da tribo do Judá, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, aleluia. Ele veio para trazer a perfeita revelação de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Existem muitos mistérios, meus irmãos, que estavam ocultos até a vinda de Jesus, até antes da morte de Jesus. Até antes da morte de Jesus existiam muitos mistérios ocultos em Deus que ainda não teriam sido revelados. Mas após a morte de Jesus, após a sua vitória na cruz do Calvário, foi-se revelado, abriu-se os livros e foi desatado os selos. E a partir do capítulo 5, aonde esse personagem, o qual o Senhor Jesus vai abrir o livro e desatar os selos, e vai abrir os selos, aí vai começar as revelações, vai começar agora a se desvendar os mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos observar que Paulo, no começo da sua carta, ele vai falar assim, da seguinte forma, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim: por esta causa, qual causa? A palavra de Deus, o seu chamado. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo que ele se tornou um prisioneiro, ele se entregou, corpo, alma e espírito, para de fato fazer a vontade de Deus. E agora, meus irmãos, este mistério que estava oculto, e agora Deus concede a perfeita revelação agora para os seus servos, para o seu povo, mostrando que mistério era esse, que propósito era esse. Vamos agora para o primeiro item, vai estar dizendo assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrinas secretas, alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Efésios 3:3. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinam alguns adeptos do falso misticismo. Colossenses 3:18. Pelo contrário, no cristianismo significa, na verdade, que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo 2:4 diz assim: porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus. Então este mistério agora, meus irmãos, está sendo agora desvendado, está sendo revelado, para que todas as pessoas compreendam de fato o propósito e o plano de Deus para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto vai dizer assim: o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que está entre aspas, que aparece no texto com um valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora, Efésios 3:5. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito.
Isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, Deus já tinha de fato determinado, mostrado, mas não claramente, aos seus servos o que deveria acontecer, o que estaria acontecendo. Mas agora no Novo Testamento veio uma clareza, ou seja, um esclarecimento total do que não tinha sido ainda revelado, veio ser revelado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vejamos agora, terceiro ponto, o mistério e os profetas da nova aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Eu quero neste momento também compartilhar com os irmãos a leitura da palavra, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora acompanhar Gênesis capítulo 12, versículo 3, que está escrito da seguinte forma. Gênesis capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Deus já estava falando em partes, revelando em partes o que de fato aconteceria no futuro. Gênesis capítulo 22, versículo 18, está escrito assim: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Observe que Deus está falando agora ao patriarca Abraão. Vejamos agora Deus falando, revelando também em partes ao profeta Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 10. Isaías 11, versículo 10, está escrito assim: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Bendito seja Deus. Deus abrindo promessas para outros povos, outras nações. Então, meus irmãos, vejamos outro ponto, em Isaías capítulo 49, versículo de número 6, está escrito da seguinte forma. Isaías 49, versículo 6 diz assim: disse mais, pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Glória a Deus. Observamos também em Isaías capítulo 54, versículo de 1 a 3, que está escrito, 54, 1 a 3, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações e não impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações. Assim se fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Bendito seja Deus. E também Isaías, capítulo 60, versículo de 1 a 3, está escrito assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos,
mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma profecia também, no livro de Malaquias, o capítulo de número 1, versículo de número 11. Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 11, que está escrito assim: mas deste o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus usava esses profetas, esses homens, e eles falavam coisas que de fato, para o futuro, coisas que estavam de fato ia acontecer também no presente deles, mas também Deus estava usando eles para profetizar para o futuro. Aqui eu quero trazer uma pausa rapidamente sobre a questão da profecia, que muitas das vezes Deus usa muito os irmãos, as irmãs, pessoas A, B, C, com profecias. E muitas pessoas às vezes, por não ver a profecia se cumprir logo de imediato, as pessoas começam a desacreditar e achar que Deus não falou com essa pessoa. Nós observamos que Isaías profetizou há provavelmente 700 anos antes de Cristo Jesus. Ele morreu, seus pais morreram, sua família toda morreu, ele não viu se cumprindo isso. Alguém poderia dizer que ele seria um mentiroso, mas veio se cumprir a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nem todas as vezes Deus usa os seus servos para profetizar para o presente. Deus às vezes usa o seu servo para profetizar para o futuro, para um distante mais longe, um lugar mais longe, ou seja, uma cidade mais longe, um caminho mais distante. E nós precisamos acreditar naquilo que Deus está falando. Então esse profeta, esses homens de Deus, eles foram usados por Deus para profetizar de fato o que aconteceria no decorrer da história. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos agora aqui, porque tudo isso, meus irmãos, é o mistério. E mistério não tem como a gente debater, como a gente querer discutir, falar. E quantas pessoas hoje estão em confusões aí afora, porque muitas coisas ainda não aconteceram, era já para ter acontecido, isso e muito mais. Meus amados, mistério. E os mistérios, meus irmãos, cabe a Deus. A Bíblia diz que as coisas dos homens cabe aos homens, mas as coisas de Deus cabe a Deus. Então tem coisas na Bíblia que não podemos mexer, nem tocar, porque não foi revelado a nós. Então nós observamos que este mistério que a Bíblia vai dizer, Paulo vai falar, que este mistério que estava oculto, o próprio Paulo, ele recebeu através da revelação do Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo vai falar isso. Então, meus irmãos, nós vamos agora, nós estamos no terceiro ponto do primeiro item. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, o mistério oculto, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para Efésios, capítulo 3, versículos 6 e 10. Está escrito a palavra do Senhor assim. Efésios, capítulo 3, versículo de número 6 e versículo 10, diz assim: a saber que os gentios são cordeiros, membros de um mesmo corpo, e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Glória a Deus. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida
dos principados e potestades no céu. Glória a Deus. Então, meus irmãos, abre-se agora, é desvendado o mistério. Que mistério é esse? Que mistério é esse que vem decorrendo no decorrer da história? O mistério, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo agora. E agora, Paulo vai dizer que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja de Jesus Cristo agora, que inclui povos, tribos, línguas e nações. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro, que estava morto, mas que reviveu, e com seu sangue, ele comprou povos, tribos, línguas e nações, e os constituístes reis e sacerdotes, para reinar para todo sempre com ele, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que a igreja tem que fazer? O que a igreja tem que falar? O que a igreja tem que dizer? A igreja precisa dizer que o propósito de Deus já foi decretado, já foi determinado, já foi definido, e que Jesus já comprou a humanidade com seu sangue. O que as pessoas têm que fazer é aceitar esse sacrifício, louvado seja Deus. É aceitar esse sacrifício que foi feito através do Cordeiro de Deus. Porque isso, meus irmãos, é um mistério. É algo que Paulo vai dizer que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Então uma pessoa, por que uma pessoa praticamente descrente, que ainda não se converteu, não aceitou Jesus, que ainda não fez a sua decisão, é difícil dela compreender, porque ela se torna uma pessoa natural. Mas agora a igreja de Jesus, ela recebeu esse mistério agora, de anunciar. A igreja de Cristo agora, ela tem esse mistério, o mistério revelado está com a igreja agora. A igreja em si é a representação desse mistério aqui na terra. Então por que Deus agora, meus irmãos, vai mostrar para todo mundo que de fato tudo está agora baseado na sua igreja. A igreja de Jesus está aqui na terra, e a igreja de Jesus é um mistério muito grande. A minha vida, a sua vida é um mistério muito grande. A forma como Deus te chamou, a forma como Deus tem trabalhado na sua vida, a forma como Deus tem realizado as suas obras, as suas proezas, é um mistério muito grande. Então, meus irmãos, e esse mistério agora, ele está sendo revelado a nós, foi revelado aos servos de Deus, aos profetas do Novo Testamento, e agora a igreja do Senhor Jesus tem esse papel de passar essa revelação àqueles que ainda não conhecem esse mistério. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente em nome de Jesus. Segundo item, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Glória a Deus. Primeiro ponto, segundo item, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Efésios 3, 1 a 3. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas 1:1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Gálatas 1:11. E que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Gálatas 1:16.
Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando todas as vezes que Paulo chega a dizer: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, vos ensinei. Paulo está dizendo que ele não consultou homem nenhum para receber isso. Porque quando ele vai falar sobre a Santa Ceia, para a igreja de Coríntios, capítulo 11, o que ele vai dizer lá? O que eu recebi do Senhor. Então Paulo, ele vai falar, na outra passagem da outra carta, ele vai dizer que teve um homem, se no corpo não sabe, se no espírito não sabe, que foi até o terceiro céu, e passou 14 dias, se no corpo ele não sabe, se no espírito também ele não sabe, e viu coisas que aos olhos dos homens é indizíveis. Então Paulo, ele recebeu muito da parte do Senhor, recebeu muita revelação, muita graça de Deus, e tudo isso ele transformou em atitudes, em palavras, em ensinamentos, em conhecimento, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos agora para o ponto aqui. Paulo vai dizer aqui, significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Meus irmãos, o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que se encarrega de fazer esta obra. A Bíblia vai dizer que nada recebemos se do céu não vir para nós. Tudo vem de Deus, tudo vem de cima para a nossa vida. Então o Espírito Santo foi o personagem principal para revelar aos apóstolos, aos profetas, o mistério que estava oculto no Senhor. Atos capítulo 11, do 4 ao 17, a gente vai observar quando de fato Pedro subiu para orar na parte de cima. E essa casa dava de frente para o mar. E a Bíblia vai dizer que ele recebeu uma revelação. Um lençol cheio de bichos, amarrado nas 4 pontas, descia do céu. E ele, como judeu, de fato, ele pasmou, ficou espantado com aquela revelação, porque a voz veio e disse assim: mata e come. Mata e come esses bichos. Ele disse: Senhor, como tocarei? Nunca entrou na minha boca animais impuros. E a voz veio de novo e disse: mata e come. Após a revelação sair, 2 homens, os homens que de fato foram enviados por Cornélio, um gentil, que de fato Cornélio já tinha recebido uma revelação também de um anjo, aonde o Senhor, através do seu anjo, disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para com Deus, Deus tem se agradado. E agora manda chamar Pedro, que está em Jope, e ele vai lhe dizer o que tu deves fazer. Então nesse momento agora, quando Pedro está tendo a revelação, e encerra a revelação, os homens chegam na porta de Pedro, batendo e perguntando por ele, e contando de fato, em partes, o que tinha acontecido com seu senhor, e que ele deveria ir à casa de Cornélio. Porque até então, meus irmãos, até então, na mente dos judeus, eles já achariam que de fato a salvação era só para eles. E nesse momento agora Deus vai quebrar os paradigmas e mostrar que de fato nós, gentios, o povo de outras nações,
também eram dignos de receber essa salvação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E agora, meus irmãos, quando Pedro chega na casa de Cornélio, e quando ele está já falando, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, e eles foram batizados, e receberam o batismo nas águas. Aí Pedro diz assim: como poderei eu impedir que estes sejam batizados? Pois Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do nosso Deus. E agora, meus irmãos, esse mistério todo está sendo revelado para o seu povo, para a sua igreja, para os seus servos, e mostrando que esse mistério agora é a igreja, a maior importância, é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, propagando as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Queridos irmãos, vejamos agora, quando terminaram aquela revelação, aonde Pedro recebeu a revelação e foi à casa de Cornélio, Deus concluiu ali mais uma obra, realizando na vida daquele homem, da sua casa, da sua família. Então vejamos, ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Ponto. Eu quero colocar uma coisa aqui, irmãos, porque uma coisa é você pregar o Evangelho, querer pregar o Evangelho com conhecimento segundo o mundo, e uma coisa é você pregar o Evangelho com um conhecimento segundo Deus, segundo a revelação. E em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai dizer que quando ele foi pregar aos irmãos, ele não foi com sabedoria, um conhecimento, com eloquência, porque Paulo, de fato, até então a gente conhece a história, que ele era um homem poliglota, era um homem que tinha muito conhecimento, mas ele vai dizer que todo esse conhecimento ele colocou como esterco na sua planta, para o crescimento da sua planta. Para quê? Para que o Evangelho do Senhor não se apoiasse em conhecimento, mas sim no poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, nós observamos Paulo dizendo que a revelação divina, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E meus irmãos, observem, nada esses homens poderiam fazer, nada eles poderiam realizar, se de fato Deus não estivesse na vida deles, mostrando, revelando, dando forças, conhecimento, sabedoria, para que eles pudessem transmitir. Então, meus amados irmãos, nós observamos que quando nós deixamos, nós eliminamos aquilo que de fato Deus quer realizar no meio do seu povo, da sua igreja, quando nós eliminamos o poder de Deus, porque Paulo vai dizer, é uma ferramenta que nem todos podem trabalhar com ela. Por quê? Porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, quem trabalha com o poder de Deus, quem usa essa ferramenta, ele é taxado como louco, porque o poder de Deus é mistério, o poder de Deus não se explica, o poder de Deus é interminável. Aquilo que de fato os homens tentam buscar na ciência e em todos os tipos de conhecimento, o poder de Deus vai muito mais além. Aquilo que de fato Paulo ele poderia de fato usar essas ferramentas humanas para tentar levar o Evangelho de Jesus, mas só que esse Evangelho com as ferramentas segundo o mundo não consegue
libertar as almas das pessoas, não consegue transformar a vida de ninguém. Então, Paulo, ele usava essa ferramenta chamada o poder de Deus, a revelação de cima. E o próprio Pedro, ele vai dizer que Deus revelou tanto para Paulo, que tem palavras que Paulo escreveu que é difícil de compreender. E por ser difícil de compreender, muitas pessoas se aproveitam dessas palavras para tentar deturpar a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos para frente aqui. Segundo ponto do segundo item, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Efésios capítulo 1, 14, capítulo 3, versículo 11. E prossegue com a execução da obra de Cristo. Efésios 1, 7, Efésios 2, 15. E também com a criação de uma nova humanidade. Efésios 2, 1 a 10. Como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo. Efésios 2, 11, 22, Efésios 3, versículo 6. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. 3, 5. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Efésios 3:10. Significa que a própria igreja, como eu falei agora, é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo Jesus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, bem aqui entra a obra missionária da igreja, entra a missão da igreja, o papel da igreja. Nós não podemos guardar esse mistério só para nós. Nós precisamos divulgar, nós precisamos falar, nós precisamos. Por quê? Eu observo que nós somos parte dessa história, nós somos uma página. A nossa geração, Deus vai cobrar da nossa geração as pessoas da nossa geração. Deus não vai cobrar de nós, de gerações passadas, não, porque lá tinham os homens, os profetas, os homens de Deus, que estavam pregando a palavra do Senhor. Conforme Ezequiel vai falar, que Deus falou para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, se tu avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua iniquidade, morrer na sua iniquidade, ele vai perecer, ele vai morrer. Mas quanto a ti, tu livraste a tua alma. Mas se tu não avisar ao ímpio, e ele morrer na sua iniquidade, o sangue dele eu requererei sobre a tua cabeça. Então, geração de Ezequiel, é a nossa geração agora. Então, o papel da igreja, o nosso papel, esse mistério, nós agora, nós precisamos levar esse mistério àqueles que ainda não conhecem esse mistério, para que esse mistério possa adentrar na vida dessas pessoas e elas possam se tornar a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos, terceiro ponto do segundo item: a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Gálatas 3:28, Efésios 3:6, Colossenses 3:11. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender que todos são aceitos em Cristo. Que eu falei agora de Pedro, que ele demorou muito para entender, né, que Deus já tinha revelado esse mistério, que esse mistério já tinha sido através de Cristo Jesus, quebrado esse paradigma, quando Jesus Cristo de fato morreu na cruz do Calvário.
Então, meus irmãos, eu quero colocar uma pausa rapidinho só para explicar uma coisinha para os irmãos. O evangelho antes de Cristo, o evangelho período de Cristo e o evangelho pós-Cristo. A gente tem que fazer essas três distinções. O momento que Jesus ainda não foi à cruz, ainda não morreu na cruz, e o momento que ele vai à cruz e que ele morre na cruz. Observe que até então, até Jesus não ir na cruz, todo mundo estava de fato preso pelas garras de Satanás. Satanás tinha esse mundo na mão. Mas após Cristo Jesus e a cruz, acabou-se. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo agora toma. Ele disse: me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus agora toma posse de tudo aquilo que estava perdido agora. E agora ele passa essa liberdade para o mistério que é a igreja. Aonde existe um pequenino, um servo de Deus, que crê em Cristo, ali há um mistério, ali há uma igreja. É por isso que a igreja de Cristo, muitas pessoas não conseguem compreender a forma como a igreja tem se comportado, tem andado nesta terra. Uns falam de uma forma, outros falam de outra, uns julgam, outros ignoram, outros se agradam, outros gostam, porque a igreja é um mistério. E eu estava lendo na minha Bíblia, não querendo fugir do assunto, Salomão vai dizer que até o ímpio Deus fez com propósito. Então quando a gente observa toda esta carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, a gente observa que Deus tinha um propósito de escolha, de predestinação para com o seu povo, para com sua igreja. E a gente vai observar nessa carta que existem muitas pessoas que vieram a este mundo para sinais. Uns sinais. Que sinais são estes? Sinais de vida e sinais de morte. Sinal de bênçãos e sinal de maldição. Mas eu quero te dizer neste momento, meu irmão, que está nos ouvindo e acompanhando esta leitura, esta lição, que nós somos privilegiados, porque Deus nos chamou, nos escolheu, e hoje nós somos igreja, nós somos o mistério revelado na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando que um dia eu ia saber disso? Quando que um dia eu ia conhecer isso? Meus irmãos, é um mistério muito grande. É um mistério muito grande. Mas nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, porque o seu Espírito Santo está aqui com a igreja, com o seu povo, fazendo conhecer todas as coisas. Louvado seja o Senhor. E porque Jesus disse que nada há oculto que não venha a ser revelado. Nada há oculto que não venha a ser revelado. Vejamos agora. Então, meus irmãos, nós observamos aqui esses 3 pontos. Vejamos que agora nós vamos passar agora para o item 3, que vai falar sobre o mistério preestabelecido por Deus. Graças a Deus. Eu sei que muitas das vezes, só voltando nesse ponto 3 aqui, que muitas das vezes, esse mistério que foi revelado, muitas das vezes, algumas pessoas, por ainda não conhecer esse mistério, não compreender esse mistério, eles fazem acepção de pessoas. Para quem eu vou pregar? Quem eu vou visitar? A quem eu irei levar essa palavra? Eu vou visitar somente as pessoas. Quem são as pessoas que eu vou visitar, que eu vou levar essa palavra? E Deus mostra que de fato agora
ele quebrando todo tipo de preconceito, ele mostra que agora esse mistério, ele precisa ser revelado a todos, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falei para os irmãos agora sobre Apocalipse capítulo 5, 9 e 10, que está escrito que ele comprou povos, tribos, línguas e nações, ele comprou com seu sangue. Então Jesus, ele abriu-se o paradigma, ou seja, abriu espaço para que toda a humanidade pudesse alcançar, se aproximar de Deus. Um dia desse eu vi um irmão pregando a palavra, e ele era assim, de cor, de pele escura. Ele dizendo assim: olha, irmãos, eu não sou negro não, apenas a minha pele é negra. Eu não sou negro não. Eu achei isso muito interessante. Eu achei muito interessante a forma como ele colocou isso, porque muitas das vezes as pessoas fazem preconceito, as pessoas querem escolher a face, as pessoas querem escolher a casa, o local, querem escolher, sei lá, a situação de vida que a pessoa está passando, para poder apresentar esse mistério. Meus amados irmãos, eu me lembro uma vez quando eu fui, no começo que eu ingressei para o ministério pastoral, o pastor Gesiel me levou para fazer uma visita aqui num povoado nosso, na congregação do nosso campo. E ali, quando eu comecei a pregar, uma mulher começou a se retorcer, e o demônio se manifestou de uma forma cruel na vida daquela mulher. E quando eu estou orando por ela, o Espírito Santo disse ao meu coração: vocês pensam que eu vou dar para vocês somente almas fáceis? Esse é um tipo de vida, de alma, que precisa ser lutada por ela. É muito fácil a gente levar esse mistério na casa de uma pessoa que é casada, tem uma família boa, tem uma estrutura de vida familiar, é super comportado na sociedade, e a pessoa quer Jesus, a pessoa vai, ora, amém, vem para a igreja, está tudo certo. É muito bom, abençoado, glória a Deus. Mas, quando vocês vão ler a Bíblia, e vão ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos também, vocês vão ver várias situações de pessoas, em vários casos diferentes, que foi necessário a igreja lutar por essas almas, para trazê-las elas até a presença do Senhor Deus. Vários tipos de situações, vários tipos de vidas, que precisavam, cada vida em situação diferente. Mas quem estava lá para fazer isso? O mistério, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos agora aqui em nome de Jesus, terceiro item para a gente terminar, em nome do Senhor. O mistério preestabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor preestabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Meus amados irmãos, nós, como observadores da palavra do Senhor, humildemente observador da palavra do Senhor, gostamos de ler a palavra do Senhor Jesus, e a gente sempre busca algo mais profundo, para que nós possamos ter um esclarecimento, e isso a gente não vai buscar simplesmente naturalmente. Nós temos que orar, nós temos que clamar ao Deus, se humilhar, para que o Senhor possa nos revelar a sua palavra. Então o autor está dizendo aqui que Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor preestabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Abre aspas e fecha aspas. Isso quem está dizendo é o autor. Primeiro ponto, terceiro item. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis.
riquezas insondáveis. 3:8. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Glória a Deus. Não tente, meu irmão, minha irmã, tentar dissolver, entender de qualquer forma, porque está além do nosso entendimento, está além da nossa capacidade humana. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos estas boas novas era algo imensurável. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9, está escrito assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus. Meus amados, que coisa, né? Versículo 9: e demonstrar a todos. A palavra todos, meus irmãos, Paulo diz que ele não faz acepção, Deus não vê acepção de ninguém, a todos. Qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que glória, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo Jesus. Efésios 1:4, Efésios 2:16. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano. O conteúdo desse plano, Efésios 2:1-6, e a pessoa de Cristo que executou o plano é pré-estabelecido por Deus. Efésios 1:19-22. Vamos ler Efésios 1:19-22. Está escrito assim: ao qual, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Vou ler mais. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, observa: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Louvado seja Deus. O cabeça desse mistério. Jesus é o cabeça desse grande mistério. Tem coisas, meus irmãos, claro, que a gente nunca vai compreender aqui nesse corpo. Esse corpo ainda materialmente falando, matéria. Porque antes de nós sermos transformados, nós estamos sujeitos ao pecado. Eu quero abrir um espaço rapidinho. Não julgue esse seu irmão, sua irmã, enquanto ele estiver nesse corpo matéria. Não julgue ele. Ele ainda não foi transformado. Quando Jesus ressuscitou, se não falha a memória, é João 20. Jesus ressuscitou e ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. E quando Maria tentou tocar nele, ele disse: não me toques, eu ainda não fui glorificado. Não me toques, eu ainda não fui glorificado. Ele apenas estava em um corpo ressuscitado. E é esse corpo ressuscitado que eu e você vamos subir ao encontro do nosso Deus. Esse corpo ressuscitado que pode comer mel, pode comer pão,
e pode comer peixe, e esse corpo ressuscitado que pode atravessar a parede e desaparecer ao mesmo tempo, é esse corpo que nós vamos arrastar para o céu em nome do Senhor Jesus. Só que esse corpo agora ressuscitado, o pecado, o mal não tem mais poder sobre ele. E agora voltamos aqui ao mistério, porque tudo é mistério, irmãos. Tudo é um mistério. Paulo disse: um mistério eu vos falei agora. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A Bíblia é cheia de mistérios. Glória a Deus. Não tente explicar isso, não tente explicar. Glória a Deus. Vejamos. Segundo ponto do terceiro item. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus e que tudo criou. 3:9. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro 1:20. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Abre aspas, fecha aspas. Eu quero só corrigir esta palavra, irmãos, não querendo desmerecer meu irmão, o escritor, porque quando a gente fala assim, que Deus está no controle, nós entendemos que existe alguém maior do que o controle, que pega o controle. Suponha que eu estou diante de uma TV, eu pego o controle e ligo a televisão. Alguém está pegando esse controle. Mas quando eu digo que Deus tem o controle, eu estou dizendo que não existe mais ninguém maior do que Ele. Ok? Então Deus, Ele tem o controle. Deus sempre tem o controle da sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executados por intermédio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Terceiro ponto, o terceiro item. O plano divinamente preestabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Observe, meus, presta atenção, irmãos. Aquilo que o homem falar aqui, a gente vamos considerar porque é humano, certo? Quando não tem base bíblica para isso. Porque todas as nossas palavras têm que ter base bíblica para a gente falar, afirmar. Ok? O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle. Deus sempre está no controle e já tinha o plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns irmãos, algumas pessoas que de fato às vezes se atrevem a ir lá por Gênesis, do começo do mundo, e começam a falar coisas que de fato nós não temos base bíblica para afirmar. Porque quando nós falamos que sobre a questão que Deus já previu que Adão de fato ia pecar, eu posso também dizer da seguinte, em contrapartida, que Deus não ia colocar uma árvore da vida como se fosse um laço
para seu filho cair. Deus não ia colocar um laço, uma armadilha. Não, eu vou colocar essa árvore bem aqui, porque eu sei que meu filho ele vai comer disso aqui, vai cair, aquela coisa toda. Então esse ponto a gente não abre, a gente não fecha e não abre. A gente ficamos, de fato, naquilo que a história está nos contando, está nos dizendo para a gente ir para frente. Então, meus irmãos, o que relatamos hoje, o que no nosso pensamento hoje está focado é na pessoa de Cristo Jesus. Hoje eu e você como igreja, com um mistério revelado nesta terra. Vamos concluir agora em nome de Jesus. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e os profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizador por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final desta lição abençoada, maravilhosa, esclarecedora. Então não existe mais indiferença. Não existe mais indiferença. Não existe mais indiferença. Jesus, ele no capítulo 12 de João, ele lançou uma palavra, se levantou, pegou uma toalha, amarrou a toalha na cintura, pegou uma bacia com água e colocou os discípulos para sentarem. E nessa noite, ele lavou 24 pés e enxugou com a toalha. Inclusive, ele enxugou até os pés de Judas, o traidor. Só que, quando ele chega na vez de Pedro, Pedro diz assim: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Jesus, se eu não lavar os teus pés, tu não terá parte comigo. Ele diz: Senhor, não somente meus pés, mas completo. Se não, é necessário que lave somente os pés. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos preguei, que eu vos ensinei. Quando Jesus termina de fazer aquela atitude, ele faz uma pergunta para os seus apóstolos, dizendo: vocês entenderam o que foi que eu fiz? Pois da mesma forma que eu fiz, devais fazer uns aos outros. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus amou-os até o fim. E disse: vocês só serão conhecidos como meus discípulos se verdadeiramente amarem uns aos outros. Glória a Deus. Então a verdadeira igreja de Jesus, o verdadeiro mistério de Jesus Cristo, está baseado no verdadeiro amor. Louvado seja o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero louvar a Deus, agradecer por esta linda, rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos nesta manhã, podendo participar desta live em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor presidente desta igreja, pastor Simeão, que nos fez o convite para estarmos aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe ele, toda a sua casa, sua família. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos que estão participando conosco e também contribuindo para que tudo aconteça conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Amém. Graças a Deus.
Glória a Jesus. Meus irmãos, graças a Deus pela palavra que nós recebemos nesta manhã. Eu achei interessante, né, a parte que o pastor Newton César comentou a respeito dessa separação que Deus ele fez, né, de povos, nações, né? Ele não faz acepção de pessoas. E hoje nós vivemos um tempo difícil, né? Nós temos aí até movimentos sociais que eles pregam uma divisão de classes, né? E de povos, aí aos negros, aos brancos, aos índios hoje, né? E aí até uma fala de um ministro que causou repercussão por ele dizer que não existe povos indígenas, né? Mas que todos nós somos um povo, o povo brasileiro. E nós vivemos esse tempo, um tempo onde há essas divisões de quem é rico, de quem é pobre, de quem é negro, de quem é branco, né? Até agora de homem e mulher, né? Se é homem é machista, se é mulher é feminista. Então nós vivemos tempos de divisão. Como disse o pastor Newton César, Cristo ele veio acabar com isso. A divisão entre judeus e gentios para formar a igreja. A igreja não olha se você é negro, se você é branco, se você é rico, se você é pobre, né? Pessoas de melhores condições, pessoas ricas, sentam ao lado de quem é pobre, né? Negros sentam ao lado de quem é branco, homens sentam do lado das mulheres, né? Então não há essa separação, não há essa divisão. E a igreja, como disse aqui o pastor Newton César, como uma propagadora desse evangelho, desse mistério que é a igreja de Jesus, ela não pode fazer acepção, ela não pode escolher a quem pregar, ela não pode escolher a quem ensinar, ela não pode escolher a quem vai fazer parte. Nós não temos esse poder de dizer não, essa pessoa não merece, essa pessoa não deve entrar na igreja, essa pessoa não deve fazer parte da igreja. Não, porque nós somos uma propagadora daquilo que Cristo repassou. Nós somos cristãos, nós somos discípulos, nós somos seguidores de Cristo. E assim nós temos que fazer aquilo que Ele fez. Ele abriu as portas, Ele quebrou as barreiras de separação, para que nós, os gentios, tivéssemos agora acesso às promessas. E nós não somos os detentores disto para dizer quem pode e quem não pode, né? Este é o grande mistério revelado de Deus fazer de todas as nações, de todos os povos, de todas as raças, um povo só. Eu acredito que seja o texto de Efésios, capítulo 3, se eu não estou enganado, que fala disso. Agora, não há povos, né? Não há raças, não há homem, não há mulher, não há senhor, não há servo. Agora todos somos um. Todos somos um. E nós louvamos a Deus por isso, né? E que possamos entender e viver isto, né, na nossa fé para a qual fomos chamados. Nós queremos agradecer a todos os irmãos pela presença. À noite nós teremos aqui o trabalho de mocidade, né, que será ministrado aqui a palavra pelo irmão Rogério Paixão, diácono da igreja, na direção do irmão Franciwayne, e louvor a jovem irmã Débora Viegas, louvando a Deus. Nós queremos convidar todos os irmãos para estarem conosco à noite. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos, amigos que ainda não são evangélicos, mas que estiveram conosco assistindo a nossa escola bíblica. Deus lhe abençoe. Nós lhe convidamos novamente para assistir o nosso culto à noite. Deus tem uma palavra com certeza especial à tua vida, tá bom? Então que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Ivonei, algum aviso? Bom. Isso, rapaz. Vamos ver se a gente faz hoje. Certo.
Muito bem. Vem daqui, Silas. Irmãos, nós esquecemos do sorteio dos CDs da irmã Vaninha Tavares, né, que nós falamos no domingo. Na correria aqui acabou que nós não organizamos. Mas nós vamos fazer o seguinte: à noite, nós vamos aqui estar pegando todos os nomes dos irmãos que estiverem assistindo a live. Aqueles que estiverem assistindo a live, nós vamos pegar os nomes, tanto no Facebook quanto no Instagram, e nós vamos fazer o sorteio no final do culto, tá certo? Então nós vamos pegar o nome dos irmãos que estiverem assistindo, anotando aqui durante o culto, e no final nós vamos sortear os CDs da nossa irmã cantora Vaninha Tavares, tá certo? E os irmãos que moram em São Luís, Vaninha? Nós vamos dar um jeito aí, nós vamos ver como é que a gente faz. Tá bom? Então nós queremos agradecer mais uma vez, louvar a Deus pela vida do pastor Newton César, que esteve aqui ministrando a palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, encerrando o nosso trabalho nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Ó Deus, que esta possa ficar guardada em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Ó Deus, e assim possamos entender que somos igreja, fomos chamados para compor o corpo de Cristo, pessoas de todas as raças, povos e nações. Ó Senhor, sem distinção, ó Deus, porque Tu não faz acepção de pessoas. E assim possamos também viver dessa maneira, não olhando para a cor, para o sexo, para quem quer que seja, ó Deus, mas assim ver a alma pecadora que necessita de salvação. Ó Deus, assim abençoa os Teus filhos que estiveram conosco, dá a todos uma tarde de paz, de descanso, um bom almoço, Senhor, guardando, restaurando a saúde daqueles que estão doentes, ó Pai, e assim à noite possamos mais uma vez estar reunidos diante da Tua presença para cultuar o Teu nome. Assim fica conosco, nos guarda e nos abençoe em nome de Jesus. É que nós oramos a Ti e Te agradecemos hoje para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Está encerrado em nome de Jesus.